A idade vai chegando e provoca diversas transformações no nosso corpo. A perda de massa óssea, que começa lá pelos 40 anos, é uma delas. Um processo natural, mas que leva à osteoporose. Doença que deixa os ossos mais frágeis, aumentando o risco de fraturas. Hoje o Ligado em Saúde mostra para você que, apesar de ser uma preocupação mais comum na terceira idade, a prevenção da osteoporose deve começar muito antes, lá na infância. Fique com a gente e descubra quais são as ações em todas as etapas da vida que garantem ossos mais fortes por muito mais tempo. E para conversar sobre a osteoporose, o Ligado em Saúde recebe o médico ortopedista Marcos Brito. Ele é professor convidado da Faculdade de Medicina da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcos? Como vai? Tudo bem. Prazer te receber aqui hoje. Obrigada pela presença. Prazer é todo meu. Marcos, o que acontece no osso por conta da osteoporose? Por que eles ficam mais frágeis? A osteoporose é uma doença que provoca uma diminuição da quantidade de cálcio dentro do osso. E existe também uma mudança na arquitetura do osso. O osso ele fica mais frágil. Comparando com uma coisa que a gente conhece no dia a dia, é como se fosse um queijo suíço, mas com furos maiores. Então, aqueles furos grandes. Então, ficam lacunas com ausência de osso, né? E esse osso ele fica, por conta disso, mais frágil. Fica como se ele poroso. Ficasse mais poroso, né? Exatamente. Exato. E é essa chamada perda óssea, perda de massa óssea, né? Que a gente costuma falar, ele fica mais frágil mesmo, né? Mas é um processo natural, não é isso? Que acontece com a chegada da idade. Eu diria que ele acontece biologicamente, mas não deveríamos considerar como um processo natural. Porque se a gente deixar o osso perder massa óssea, a pessoa vai com certeza ter complicações disso. Independente dela ter uma fratura no punho, no quadril, ela vai perder muita altura, vai perder várias fraturas nas vértebras. Isso pode, inclusive, comprometer a capacidade respiratória. Sim, mas a gente pode afirmar que com o passar dos anos, né, a chegada da terceira idade, é normal que a gente perca um pouquinho de massa óssea, né? Sim. E o agravamento disso seria a osteoporose, é isso? Sim. Esse problema levado ao seu auge, assim, seria a osteoporose? Exato. De 0 a 30 anos, nós estamos aumentando a nossa quantidade de osso. A gente chama isso de pool, quantidade de osso que a gente armazena. Dos 30 aos 40, 45, isso fica mais ou menos estável e a partir dos 45 a gente começa a perder. Isso tanto para homens quanto para mulher. Na mulher, isso é um pouco mais acentuado. Por quê? Porque ela para de menstruar, fica sem os hormônios sexuais e por conta disso ocorre uma acentuação da perda. E você pode perder de 1 a 2% de massa óssea ao ano. Então, botar 1% só, que é o índice menor, 20 anos, 20% da massa óssea. Ou seja, aos 65 anos de idade, 70 anos, você pode ter perdido lá 20%, 30% da massa óssea. Esses 30% vão ser muito importantes. Apesar disso ser natural, existem maneiras da gente prevenir que isso aconteça, porque se isso vier a acontecer, você vai ter as consequências da osteoporose. A gente vai falar de prevenção mais adiante. Perfeito. Antes disso, esses ossos mais frágeis também ficam mais vulneráveis, mais suscetíveis a fraturas, né, Marcos? Vamos dar uma olhadinha? A gente tem aqui uma ilustração que mostra bem quais são os pontos onde isso pode acontecer mais facilmente. Ali, região do quadril. Explica pra gente. Nós estamos vendo ali, a parte vermelha em cima não quebra muito não, mas aí embaixo, a parte do fêmur, a região ali do colo do fêmur, a região transtrocanteriana, é uma região muito importante. Por essa região passa todo o peso do organismo. Quando você tem uma osteoporose, essa região ela fica susceptível a quebrar. E ela pode quebrar com o paciente em pé. E fica tão frágil a ponto de quebrar espontaneamente. A pessoa cai ao chão. Ela pode cair porque quebrou e ter uma pequena queda em casa, ou tropeçar num tapete, uma coisa desse tipo. E também quebrar quando cair. Mas nossa, eu não sabia disso. Pode ser até mesmo andando, espontâneo. Não precisa necessariamente ter uma queda, nenhum acidente. Isso a gente chama de fratura patológica. No caso, a patologia é a osteoporose. Certo. A gente tem mais um ponto também que fica muito fragilizado, ali a região do ombro. Isso. As fraturas do terço proximal do ombro também são características da osteoporose. Então, são fraturas que têm 2 picos, um pico próximo entre os 15 e os 35 anos, são por alta energia, e uma fratura, um segundo pico
próximo aos 70 anos, exatamente pela osteoporose. Por conta da osteoporose. Tem mais um ponto também, uma região onde é comum, a região do punho. Por que, Marcos, que ela também fica aí muito vulnerável? A mão é o principal mecanismo de defesa. Toda vez que você cair, você vai tentar botar as mãos para defender o rosto, defender o tórax. Nesse momento, o punho estando fragilizado, uma coisa que você fez dezenas de vezes na sua vida, que foi apoiar o punho para não se machucar, você quebra o punho. E às vezes também tem idosos já que já usam um apoio, né, uma bengala, alguma coisa assim também. De repente, não sei, imagino eu, aquele movimento, até aquela pressão de segurar, se apoiar, de repente Não, também isso fragiliza? não. Pelo contrário, se você usa muito o punho, se você faz atividade física, nem que seja para apoiar o seu peso sobre o punho, você tende a aumentar a massa óssea naquela região. Você fortalece então, Exato. né? Certo. A gente tem uma última região também que a gente pode destacar, que são ali, ó, essa região lombar e torácica, né? Isso, essa Da mais coluna. a parte torácica e a segunda um pouco mais abaixo, a região lombar. Essas provavelmente são as fraturas que a gente mais vê na osteoporose, que são as fraturas que ocorrem na coluna. E muitas vezes são uma doença silenciosa. E a gente percebe quando a pessoa fica encurvadinha, aquela pessoa mais idosa, com o tórax jogado para frente, com um aumento da cifose torácica, e uma perda de altura. Então a pessoa fala assim, doutor, mas parece que eu estou menor, perdi, sei lá, 10 centímetros. E como é que isso acontece? As fraturas vão se quebrando. Pouquinho. Sem sentir nada, a pessoa não sente Dói. muita coisa. Dói. Mas ela acha que é uma dorzinha de coluna. Porque muitas vezes o idoso ele já tem artrose. Então a artrose dá dor. Então às vezes é difícil. Quando você, por exemplo, faz um esforço, vai levantar uma janela, por exemplo, e tem uma dor aguda, ou então vai abaixar para poder arrumar a sua cama e sente uma dor, você pode estar tendo uma fratura por osteoporose. Então você tem que investigar, né? Exato. Mas a partir de quando que, principalmente a mulher, né, que é a maior vítima desse problema, 6 vezes mais comum, né, que acontece em mulheres, quando que a gente deve começar a investigar esse problema, Marcos? Em que idade? As sociedades públicas sugerem que você faça uma primeira avaliação no pós-menopausa. A minha sugestão é de que a mulher faça uma primeira avaliação após os 40 anos e tenha essa densitometria como base. Por quê? De acordo com o posicionamento que você estiver no gráfico, a gente consegue imaginar o que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos. Se você já está um pouco fora da curva, ou seja, você ainda tem uma boa massa óssea, mas você está um pouco desviado para o lado esquerdo, ou seja, se a gente não fizer nada, ao longo dos anos, naturalmente você vai acompanhar aquele mesmo padrão e vai estar com um quadro de osteoporose. Então, nesse momento, se você faz uma avaliação, você consegue prever né? E fazer um tratamento específico para que não desenvolva osteoporose. Perfeito. E o exame é esse? É densitometria óssea? Densitometria óssea. Que é o quê? Dói? Tem algum desconforto? O que é densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame feito com um equipamento de raio-x em que faz uma inferência da quantidade de cálcio presente na região. Normalmente, as regiões mais analisadas são a região da coluna lombar e a região do quadril. Com a região da coluna lombar, a gente tem uma inferência de como está o esqueleto axial. A gente chama de esqueleto axial a parte da coluna vertebral. E a parte do quadril, a gente consegue imaginar como estão a densidade dos membros. É uma fotozinha do esqueleto para saber como é que está lá por dentro, né, Marcos? Só lembrando que, se a pessoa tiver muita artrose, o exame da coluna lombar ela pode estar falseado. A gente pode achar que tem uma falsa densidade. Por conta dos bicos de papagaio. O bico de papagaio é aquele osteófito, né? Vamos só esclarecer. A artrose, ela seria o quê? É aquela inflamação? O que é a artrose? Rapidinho, só para a gente entender. A artrose é um envelhecimento da articulação. Caracteriza-se por surgimento de osteófito. O osteófito é o bico de papagaio. Que aí pode mascarar o exame. Pode mascarar o exame. Nesse caso, a gente deve fazer uma complementação e fazer uma densitometria do punho. Então, a pessoa tem que informar ao médico que ela tem esse problema para poder ver a melhor forma de examiná-la. Ou diante de um exame que, por exemplo, venha com uma boa densidade na coluna lombar e uma densidade menor no quadril, pela imagem, o médico também já pode fazer uma inferência de que, olha, vamos complementar este exame porque podemos estar tendo um falso negativo. E quais são os riscos de uma pessoa que tem osteoporose? A gente viu ali as fraturas, claro, são os riscos permanentes, mas
isso também pode causar prejuízos depois, né? Essa própria fratura pode trazer problemas para essa pessoa de saúde, né, Marcos? Se você não faz o tratamento e a osteoporose ela fica instalada, você naturalmente começa a se quebrar. Não necessariamente quebra o punho, mas a coluna começa a quebrar. Então você faz fratura de 1, 2, 3, várias vértebras quebradas diminuem a quantidade de espaço dentro do pulmão. Então a pessoa tem dificuldade respiratória. Isso é um problema objetivo. Se você tiver uma fratura do quadril, por exemplo, você vai ficar acamado. E isso aí você vai ter as consequências de ficar acamado. Pode ter uma trombose venosa, você pode ter uma complicação. Normalmente essas pessoas têm também pressão alta, a idade já avançada, problemas né? no Já coração. tem outros problemas de saúde. Ou seja, ficar acamado durante um certo período pode trazer uma série de outras consequências. Quer dizer, é importante que haja uma prevenção do problema para que não chegue a fraturar. Agora, uma dúvida antes da gente já puxar o próximo assunto. Essas pessoas também têm dificuldade nessa calcificação depois desse osso, porque elas fraturam. É mais fácil para elas ou é mais difícil o osso se recompor? À medida que você envelhece, não necessariamente pela osteoporose, você tem uma maior dificuldade de consolidação. Quer dizer, a consolidação numa criança é mais rápida do que num adulto, que por consequência é mais rápido do que no idoso. Isso tem a ver com alterações vasculares, alterações metabólicas, presença ou não de vitaminas. Mas se você é idoso e teve uma fratura, tem uma boa alimentação, pega sol, tem uma boa atividade física, você vai ter uma consolidação normal. Tá certo. A gente vai falar no próximo bloco como é possível, então, prevenir a osteoporose, né, seja com exercícios, com alimentação. A gente vai ouvir um nutricionista também que vai mostrar como é que é possível encontrar o cálcio na nossa mesa. Daqui a pouquinho você descobre, já já. Estamos de volta, eu e o médico ortopedista Marcos Brito. A osteoporose é o assunto de hoje e a gente já falou como é que fica o osso, os locais mais comuns de fratura. E já entendemos que é séria essa doença, né? Essa questão, porque a pessoa pode ficar ali mais vulnerável já numa idade avançada, né, Marcos? E a principal forma de prevenir a osteoporose é consumindo alimentos com cálcio. Então a gente vai assistir agora o depoimento de um nutricionista. É importante que tenhamos um cuidado com a alimentação já desde a infância. No período de gestação, no período de amamentação, durante a própria infância e adolescência, onde devemos oferecer às crianças, desde já, alimentos ricos em cálcio. A partir do momento, então, que a pessoa identifica que ela está realmente com osteoporose, esse cuidado tem que se tornar mais intenso ainda. Nós temos aqui, então, alimentos ricos em cálcio, que são fontes deste nutriente cálcio, que seria o próprio leite e seus derivados. E que, nesse sentido, deveríamos ter uma ingestão perto de 4 porções dia. Cada porção equivaleria mais ou menos a um copo de leite, a 2 fatias de queijo, né, que seria aí porções individuais. Para complementar essa ingestão de cálcio, poderíamos pensar em alimentos como a própria couve, como brócolis, como espinafre, que também são ricos em cálcio. Temos ainda um grupo que seriam aquelas pessoas intolerantes à lactose. Nesse caso, ela pode buscar este cálcio dos alimentos vegetais, principalmente, e também de alimentos que foram enriquecidos com cálcio, como o chamado leite de soja. Do lado de cá, nós temos alguns alimentos que podem auxiliar, né, esta absorção de cálcio. Seria uma alimentação rica em carboidrato, onde, como exemplo, teríamos aqui o pão, o próprio arroz, né? E também poderíamos exemplificar através da vitamina C. A vitamina C, próximo ali da ingestão do cálcio, também ajudaria nessa maior absorção por parte do mesmo. Do outro lado, nós temos os alimentos que acabam interferindo e atrapalhando a absorção do cálcio. Uma alimentação muito oleosa, muito gordurosa, então alimentos fritos com muita frequência, né? Com muito óleo, com muita gordura. Alimentos achocolatados e ricos em cafeína também podem interferir um pouco nessa absorção do cálcio. E os alimentos integrais, que também são alimentos saudáveis, mas pensando especificamente no cálcio, eles podem, né, se ingeridos em quantidades significativas, atrapalhar e interferir nesta absorção do cálcio. Marcos, várias questões aí que ele levantou me chamaram a atenção. Uma delas é que
lá na infância ou adolescência, até quando a gente está, quando é bebê, né? Você não está nem pensando em osteoporose, está muito longe, mas você já tem que ter os cuidados da sua mãe em relação a você, necessários seria para você acumular esse cálcio? De que forma que é feita essa prevenção? É isso? É você se alimentando bastante com alimentos com cálcio? Individualmente, a medida mais importante para você prevenir a osteoporose é conseguir atingir uma quantidade de reserva de cálcio muito grande. Você acumula mesmo, então, isso. né? Um acúmulo. Ou seja, você tem que fazer um grande acúmulo, tem que fazer uma grande reserva. A única maneira de se você fazer isso é com uma boa alimentação de 0 a 30 anos de idade. Os 30 primeiros anos de vida. Qual é o grande problema? Quando você é criança, você toma leite, você se amamenta e continua com leite, e fica com leite de manhã, de tarde, de noite. E à medida que você vai ficando um pouquinho maior, entra na escola, já vai diminuindo o leite, vai comendo menos derivados do leite. Então a gente se preocupa muito com a alimentação láctea na criança, ali até os 6, 7 anos de idade. Depois isso vai diminuindo. Isso é um erro. Por quê? Você tem diversas fontes de cálcio, mas o cálcio é muito difícil de ser absorvido, porque ele é um mineral. E ele é facilmente absorvido quando ele está misturado com leite. Ou seja, se você está ingerindo leite ou um derivado do leite, então aí serve o queijo, a ricota, não tem problema, não precisa ser o leite puro. E não precisa ser o leite com gordura. O leite desnatado tem a mesma quantidade de cálcio do leite normal. Então, assim, eu não posso tomar leite porque não posso tomar leite com gordura. Não, você pode tomar o leite desnatado que tem exatamente a mesma quantidade. Assim como o leite em pó. O leite em pó, normal, normal, sem problema. Certo. Qualquer leite, qualquer derivado do leite. É melhor você basear a sua alimentação, quando você está pensando em cálcio, em leite e derivados. Certo. Bom, eu não consigo fazer todo o aporte de cálcio que eu preciso com leite e derivados. Ok, vamos usar outros suplementos. Que seriam os que ele falou, que ajudam na absorção, né? Isso, Em relação a fontes de cálcio especificamente, eu só gostaria de fazer ressaltar em relação ao espinafre, porque ele tem fitato, que é uma coisa que se liga ao cálcio e dificulta um pouco a absorção. O espinafre, então, não é tão interessante. Não. Tá. Não, é importante falar, isso, né? A gente fica achando que todas as verduras verdes escuras são importantes, mas o espinafre, então não deve aliar... A aveia também dificulta um pouco a absorção do cálcio. A aveia também? Então, se for consumir, é melhor longe, né? Em refeições afastadas. Afastado da refeição com leite. Assim como os integrais. Isso. Agora, não precisa, por exemplo, assim, então está proibido comer mingau de aveia? Não, claro que não. Pode-se comer mingau de aveia. Algum cálcio você vai absorver. Melhor até tomar um mingau de aveia do que eventualmente tomar um comprimido de cálcio. Certo. E o peixe, os frutos do mar? Também são ricos em cálcio. Também tem. Salmão, todos esses peixes são importantes. Isso quer dizer que então até os 30 a gente tem que fazer esse acúmulo de cálcio. Depois não adianta, a perda acontece, ou também adianta você continuar consumindo cálcio? Você tem que sempre consumir cálcio. A principal causa da osteoporose é a diminuição da ingesta de cálcio. A segunda é a diminuição de atividade física. O cálcio é um íon normal, que fica circulando. Você, por exemplo, precisa de cálcio para que o músculo contraia. Sem cálcio, o músculo do coração não contrai, você morre. Então você tem que ter uma quantidade de íons de cálcio circulante. Certo. Digamos que você não tome cálcio. Você começa a perder cálcio naturalmente, nas fezes, na urina. Bom, da onde vai sair esse cálcio? Você não está comendo. Ele tem que sair de algum lugar. Sai da onde? Sai do osso. Então o osso, na verdade, é o grande reservatório de cálcio do organismo e mantém o que a gente chama de homeostase. É a quantidade normal de tudo no sangue. A quantidade, a homeostase, é a quantidade certa da pressão, a quantidade certa... Regula, né? Regula. Agora, então, na prática, em todas as etapas da vida, a gente precisa estar consumindo bastante cálcio. Com certeza. Exercícios físicos regulares. Por que é importante o exercício físico regular? O osso é o grande reservatório. Como é que o osso se comporta? Você estimula o osso, ele fica forte. Você não estimula o osso, ele perde cálcio. A gente descobriu muito isso depois das primeiras viagens espaciais. O homem foi para o espaço e durante um período ele ficou sem o efeito da gravidade. Quando esses astronautas voltaram, a gente percebeu que eles tinham uma grande diminuição de massa óssea, apesar de terem uma boa alimentação. O que aconteceu? O que aconteceu no espaço?
ele ficou sem o efeito da gravidade. Ele não precisava fazer tanta força para andar. Ele bastava empurrar. Ele teve uma perda também. Sem o estímulo gravitacional, perde-se massa óssea. Se você engessa um membro durante muito tempo, ele perde massa óssea. Se você deixa de andar, você perde massa óssea. Aproveitando essa sua questão, a gente falou que é mais comum nas mulheres, mas homens também podem ter osteoporose. Sim, né? os homens também terão osteoporose. Mas ela se apresenta de uma forma diferente ou a gente está falando do mesmo problema? É exatamente o mesmo problema. A mesma coisa. Ele só é mais frequente nas mulheres, porque nas mulheres ocorre uma mudança hormonal muito grande que você já trouxe, quando certo. ela para de menstruar. Quando a gente fala de tratamento, a pessoa já foi diagnosticada com osteoporose, o que fazer? Além da alimentação, exercício físico? Ela vai tomar algum medicamento? Sim, com certeza. Algum tempo atrás, a gente só tinha como oferecer para o paciente com osteoporose, eram medidas paliativas. Hoje não, hoje nós temos medidas objetivas. Nós temos medicações que promovem a fixação do cálcio no osso. Ou seja, você tem que basear o seu tratamento num tripé. Que tripé é esse? Atividade física. Para quê? Para que você tenha um estímulo para que o osso se fixe o cálcio. Número 2, nós temos que dar medicação para que ajude também nessa fixação. Precisamos ter uma boa ingesta de cálcio. Aí, alimentação e muitas vezes vão precisar também fazer uma suplementação de cálcio. Tá? E temos que fazer esse cálcio entrar dentro do organismo. Como é que a gente faz isso? Através da vitamina D. Sem vitamina D, o cálcio não entra. Você pode tomar a quantidade que quiser de cálcio por dia. Sem vitamina D, ele não entra para dentro do organismo. Então, ele faz parte desse tratamento. Agora, eu já ouvi falar de crianças também que o médico já receita vitamina D. É interessante também, já na infância, você dar um suplemento de vitamina D para essa criança? Como é que a gente produz vitamina D? A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio. Ela mantém o nome vitamina por uma questão histórica. Já era assim, uma questão histórica, mas sabe-se que a vitamina D é um hormônio. Nós produzimos o hormônio vitamina D quando a gente se expõe ao sol. Ou seja, então basta ir lá no sol e pegar um pouquinho de sol na mão e no rosto? Não serve. Você tem que ser com uma roupa pequena, uma camiseta, um short. Grande parte do corpo, Quanto maior a área exposta, maior a produção de vitamina D. E isso deve ser diário? Diário. Nós temos uma grande vantagem. Em todo o Brasil, nós temos um índice de quantidade de raios UV num determinado comprimento de onda que produz vitamina D praticamente o ano inteiro. Diferente, por exemplo, de países da Europa, do norte dos Estados Unidos, onde muitas vezes, na região de Boston, por exemplo, só tem produção de vitamina D adequadamente quando exposto ao sol durante 3 meses ao longo do ano. Né? Essas pessoas precisam de suplementação de vitamina D praticamente a vida inteira. Mas então o que você está querendo dizer é que a gente não precisaria, antes de ser diagnosticado uma osteoporose, de um suplemento desse. Basta tomar sol frequentemente? Isso, mas na prática a gente não toma sol. Por quê? Hoje o sol... vende-se a imagem de que o sol é um veneno. De que ele virou um grande vilão, né? Porque em grande parte, por conta do câncer. Causa câncer de pele. Mas isso tem que ser dosado. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então... Um pouquinho de sol faz bem, né? Não, é essencial. Sol é vida. Carências de vitamina D estão relacionadas não só à osteoporose, estão ligadas à hipertensão arterial. Existem alguns tipos de câncer, se estuda da possibilidade de você surgir câncer por conta disso, depressão, falta de equilíbrio, porque na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. Você fica com uma queda de hormônio. Uma queda de hormônio você interfere no organismo como um todo. E tomar sol com protetor solar também não adianta, né? Tem que deixar umas áreas sem o protetor solar. Dificulta. O protetor solar atrapalha a produção de vitamina D na pele, do mesmo jeito que as peles escuras. O negro tem maior dificuldade de produção de vitamina D. Ou seja, o negro precisa de mais tempo exposto ao sol, né, para produzir a mesma quantidade de vitamina D. E o horário, preferencialmente de manhã e finalzinho de tarde, até para poder se proteger do câncer de pele, né? O horário mais eficiente para produzir vitamina D é exatamente o que causa mais câncer. Que é exatamente próximo do meio-dia. Quanto mais sol você pegar próximo do meio-dia, mais rapidamente você produz vitamina D. Mas nem por isso você vai orientar as pessoas a pegarem sol ao meio-dia. Tá? Mas é importante que você tenha essa noção.
Para fazer uma coisa equilibrada, é melhor pegar sol no início da manhã e no final da tarde. Mas nesse caso, você precisa de mais tempo exposto. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Ao passo que se você pegasse o sol ao meio-dia, 2 minutos, 5 minutos já seriam suficientes. Mas aí já não dá. Então, ó, 15 minutinhos de sol diariamente, alimentação rica em cálcio, exercícios físicos. Eu acho que dessa forma a gente consegue lembrar que os exercícios físicos são mais eficientes quando são o que a gente chama de antigravitacionais, ou seja, caminhar, musculação, são mais eficientes. Tá bom, Marcos, muito obrigada pela sua participação, viu? Aprendemos bastante sobre osteoporose. Obrigado. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, manda aqui pra gente. Nosso e-mail é ligado@canalsaude.fiocruz.br. Você também pode ligar para o 0800 701 8122 ou então entrar no canal saúde.fiocruz.br, é o nosso site. Lá você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá!